é sobre o valor da alma, o assunto do nosso culto. Quero chamá-lo para lermos o texto onde iremos basear a nossa pregação, que está no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 8. E eu convido você a ler os versículos 36 e 37. Quando o Senhor Jesus nos diz coisas muito importantes a respeito da alma. Marcos capítulo 8, versículo 36. Ouça o que diz o Senhor. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Irmãos, a Bíblia toda nos avisa, nos alerta de que nós temos dentro de nós aquilo que a Bíblia chama de alma. Os salmos dizem que uma alma é caríssima. Salmo 49:8, por exemplo, expressa essa verdade. A redenção, o perdão, o ato de alguém poder comprar uma alma exige um preço altíssimo. Mas quando nós lemos Marcos capítulo 8, versos 36, nós vemos o próprio Senhor Jesus avaliando uma alma. Jesus aqui está fazendo a avaliação de uma alma. E Jesus disse que uma alma humana, a alma de um homem apenas, ela é mais cara do que o mundo inteiro, com todo o ouro, com toda a riqueza, com toda a prata, com todas as terras, com tudo que o mundo contém, todas as honras, reinos, glórias. Todo este mundo vale menos do que uma alma. Mas observe que ninguém poderia fazer uma avaliação a respeito de alma melhor do que o Senhor Jesus. Quem poderia falar do valor de uma alma melhor do que Ele? Pois Ele é Deus. E foi Ele mesmo quem deu aos homens a sua alma. E Ele também é o único que pagou o preço pela alma humana. Então Ele é o único que pode fazer esta avaliação de quanto custa uma alma. Quanto custa esta parte do nosso ser que nós muitas vezes conhecemos tão pouco. É diante disso que eu quero levar você a considerar o que o Senhor Jesus disse aqui. Jesus disse que nós temos almas e que a nossa alma tem um valor extremamente alto. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto a respeito da alma. Você precisa crer que dentro de você existe uma alma e que ela tem grande valor. Mas a segunda verdade sobre a alma que Jesus nos avisa aqui também é que é possível perder sua alma. Para que nós não percamos, nós precisamos saber o valor que a alma humana tem. E nós só podemos saber isso sondando as páginas da Bíblia, procurando saber o que a Bíblia diz a respeito da nossa alma. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que cada homem tem uma alma e que todas essas almas pertencem a Deus. Está lá em Ezequiel 18:4. Deus diz: todas as almas são minhas. Deus está dizendo: todos os homens têm uma alma. Só que estas almas pertencem a Deus. Só que elas estão sob a responsabilidade do homem. E nós estamos vivendo num tempo de muito progresso, de muito avanço tecnológico. E isso tem feito com que a mente de muitas pessoas, da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas, feito com que a mente fique absorvida por essas novidades tecnológicas, por essas coisas do mundo. Há no nosso tempo um brilho muito estranho a respeito das coisas do mundo.
e uma escura névoa encobrindo dos olhos dos homens o que diz respeito à alma que os homens possuem. Quase ninguém pensa na sua alma. Mesmo os crentes muitas vezes são muito desatentos, negligentes e preguiçosos quanto à própria alma. E nós devemos tomar cuidado com isso. Por isso é meu dever, como pregador do Evangelho, vir aqui e dizer o que Jesus Cristo diz a respeito da alma. Todos nós carregamos conosco algo que nós não conseguimos definir, não conseguimos ver, não conseguimos tocar, porém todos nós sabemos que ela está lá. Não é possível vê-la através de um raio-x ou de uma tomografia. Mas isto que está dentro de nós agora continuará existindo depois que a terra passar e o sol escurecer para sempre. A nossa alma, ela viverá para sempre. É por isso que o mundo, ele trabalha tentando distrair a sua atenção da sua alma. Por isso tantos avanços, tantas luzes, tanta beleza, tantas coisas do mundo. O mundo tenta ofuscar, tirar da mente humana, tirar dos pensamentos do homem a realidade de que a Bíblia diz do começo ao fim que o homem possui uma alma. Nós não somos só matéria. Dentro de nós existe uma alma. E esta alma, ela é imortal, ela é eterna, ela viverá para sempre. Nós vamos enfrentar a morte um dia. Nós teremos que enfrentar a morte. A morte vai reduzir o corpo que você tem ao pó. Só que a morte não poderá fazer absolutamente nada com a sua alma. Essa é a verdade para a qual poucos seres humanos querem olhar ou gostam de olhar. Quando tudo aqui terminar, a sua alma continuará existindo para sempre. Daqui 1 octilhão de anos, a sua alma continuará viva e consciente. Nós temos almas. Isso que o Senhor Jesus está dizendo, e é isso que a palavra de Deus nos diz. Só que nós não conseguimos ver a nossa alma. Só que também há um monte de outras coisas que nós também não conseguimos ver. Você consegue ver o ar? Mas você consegue perceber o ar. Não consegue? Sem o ar, você morre. Então o ar existe, mas você não pode vê-lo. Assim como o vento, assim como a força da gravidade que nos mantém presos ao chão. São todas coisas que nós não conseguimos ver. Entretanto, nós sabemos que estas coisas existem. Do mesmo modo é a nossa alma. Por que nós não podemos vê-la? Por que não podemos detectá-la em exames médicos? Porque a nossa alma é a nossa parte espiritual. Que os olhos da carne não foram feitos para ver. Nós não temos capacidade de ver a nossa alma. Mas nós temos uma capacidade. Nós temos a capacidade de sentir que a nossa alma está dentro de nós. E nós sabemos, por aquilo que a Bíblia diz, que cada ser humano possui uma alma. Você crê que você tem uma alma? Vocês podem dizer amém? Sim, eu tenho uma alma. Então entenda que ela é mais importante do que os seus estudos, do que o seu trabalho, do que a sua família, do que a sua saúde, do que o seu corpo. A sua alma é mais importante que qualquer outra coisa que chame a sua atenção. Perceba quanta importância tem a alma, quão pouco pensamos nela. E quanta responsabilidade recai sobre a nossa cabeça por termos dentro de nós uma alma que nunca morre. Essa é a parte mais importante de você. Essa é a parte mais importante que Deus considera principal no homem. É a sua alma.
Mas de onde veio a alma? Qual a origem dela? Para sabermos disso, para relembrarmos isso, é preciso voltarmos à criação e entendermos o que é a alma e por que nós a temos. Por que foi a vontade de Deus nos dar uma alma? Aquele que desejar pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que fala daquele conhecido momento em que Deus forma o homem do pó da terra. Ali está a razão pela qual Deus deu alma ao homem. Por que temos almas? Olhe para Gênesis 2,7 e entenda. É dito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essas são as origens do homem. O primeiro ser humano. Ele foi formado do pó da terra. Ou seja, Adão foi feito com uma parte biológica, um corpo físico. Porém, a Bíblia nos deixa muito claro que dentro dele foi posto também uma vida espiritual sem fim. O sopro de Deus. Aquilo que havia dentro de Deus, Deus soprou no homem. O que é que existe dentro de Deus? Eternidade. Imortalidade. Então esse foi o propósito de Deus. Esse é o propósito da Bíblia de descrever a criação do homem assim. O homem tem um corpo feito do pó que volta ao pó, mas dentro dele também há uma alma, que é uma dádiva da própria natureza de Deus dado a ele, que o torna uma alma vivente, que é o fôlego de vida. E o propósito da Bíblia em mostrar a criação do homem assim é para nos ensinar uma coisa, é para ensinar ao próprio homem o que ele é. O homem é uma criatura singular no universo. Não existe outro ser como o homem. O homem ele é composto por uma parte biológica e uma parte espiritual. O homem ele não é um ser vivo como os outros seres vivos. Ele não é como um outro animal, ou como as pessoas tratam, né, na própria antropologia, o homem como um tipo de animal, uma espécie de animal. Não, o homem não é isso. O homem é um ser composto de uma dupla natureza. Uma parte biológica, uma parte espiritual. E essa parte biológica Deus nos deu para que nós pudéssemos interagir com esta natureza que Deus criou para que nós vivêssemos nela. E a nossa parte espiritual, a nossa alma nos foi dada com um propósito. Para que o homem se relacionasse também com Deus. Então, o homem é o único ser que pode fazer isso. Se relacionar com a natureza e se relacionar com Deus. Porque foi dado ao homem isso. Esse é o plano de Deus da criação. Foi a vontade de Deus dar ao homem uma alma imortal, para que este homem, para que este ser criado por Deus viesse a viver, para glorificar a Deus e desfrutar da presença dele. É por isso que Deus deu alma aos homens. É isso que você tem dentro de você. Essa é a sua parte mais valiosa. Uma alma imortal. Portanto, você tem dentro de você uma alma, e espero que a palavra de Deus te convença disso. Pois a Bíblia, do começo ao fim, diz: sim, o homem tem dentro de si uma alma que jamais morrerá. Esse é o primeiro ponto. Você está convicto que você tem uma alma? Amém? Então nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que a sua alma está correndo iminente perigo. Marcos 8,36, Jesus diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a parte difícil da questão da alma. Só que nós não podemos ignorar o que Cristo está dizendo aqui. Nós precisamos ser daqueles que creem em tudo o que a Bíblia diz. E Jesus diz que nós podemos perder a nossa alma. E sabemos, por conhecimento,
que o Evangelho diz claramente, só existem 2 lugares para onde essas almas poderão ir. Ou viverão para sempre no céu, ou padecerão para sempre no inferno. Não há uma terceira opção. Não existe essas ideias mirabolantes que se criam, né, de que a alma será aniquilada ou que existe um purgatório e que depois as pessoas irão para o céu. Não. Tudo isso é mentira. Tudo isso é engano de Satanás para ludibriar os homens, para que sejam negligentes com as próprias almas. A Bíblia diz que só existem 2 lugares, 2 destinos. Ou a sua alma irá para o céu, ou a sua alma irá para o inferno. Ponto final. Assim diz o Senhor. Não existe uma terceira opção. Então, cuidar da alma se torna uma questão muito importante. Qual é o tipo de perigo que a sua alma corre? Nós não estamos correndo o perigo de perder nossas almas amanhã. Você corre o perigo de perder sua alma ainda hoje. Nós temos apenas uma vaga, uma pequena noção do perigo que corremos. Exatamente por causa deste grande potencial do mal que existe dentro de nós e deste mundo que está aí fora toda hora chamando a nossa atenção. Mas como alguém pode perder sua alma? O que você pode fazer para perder a sua alma? Como dizem os antigos, há muitos caminhos para o inferno. Há muitos caminhos para o homem se perder. Você pode arruinar a sua alma para sempre de muitos modos. Mas existem 3 categorias, não é, que nós podemos classificar este caminho para o inferno. O primeiro é muito simples e eu creio que todos conhecem. Um caminho seguro para o inferno é viver uma vida de pecados abertos. Você pode perder sua alma naquele mesmo dia. Você está sob perigo iminente de perder a sua alma. Jesus está dizendo isso. O segundo modo é através de uma falsa religião. É você se encontrar em cerimônias e obrigações religiosas que nunca foram ordenadas por Deus na sua palavra. Quando você persegue essas coisas, isso nubla a sua mente, entorpece a sua alma e faz com que o seu coração se afaste cada vez mais de Jesus e se apegue a tradições. Você não vê pessoas escolhendo lugares para ouvir a palavra de Deus por causa da tradição? Acaso tradição já salvou alguma alma? Irmãos, o que salva a alma é o pecador se apegar a Jesus. Por isso, cuidado, porque a falsa religião já levou muitas almas para o inferno. O terceiro ponto e último, para nós prosseguirmos. Esse é um caminho também muito frequentado para o inferno. É o caminho da preguiça e da negligência em cuidar da própria alma. O escritor de Hebreus nos avisa. O escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O caminho da negligência e da preguiça espiritual, eles são tão danosos à alma, são tão prejudiciais à alma como se você viver no pecado. Você viver no pecado ou ser um crente negligente e preguiçoso, o dano é o mesmo. Por isso, irmãos, vamos olhar para aquilo que o Mestre está dizendo. Vamos tomar cuidado para não perder as nossas almas. Porque os ladrões, assassinos e prostitutas não estão esperando ir para o céu depois da morte. Mas nós estamos. Nós estamos vindo diante da palavra continuamente para aprender a respeito do caminho da salvação. Nós esperamos depois da morte ir para o céu. Só que o caminho da negligência e da preguiça não te leva para o céu. Essas são as 3 maneiras de você se perder. Um caminho de pecados abertos. A escolha de uma falsa religião. Ou viver na verdadeira religião, mas negligente e preguiçoso. São as 3 formas do pecador se perder. Dá muito trabalho perder sua alma? Nenhum. Basta você não tomar nenhuma atitude depois de ouvir o que você está ouvindo aqui. Você já está nesse caminho. Você já está
fazendo algo para perder a sua alma. Basta que você não faça nada, basta que você seja alertado assim pelo Senhor em sua palavra e não faça nada com relação a isso e continue do mesmo jeito. É só fazer o que a maioria está fazendo. Sabe o que a maioria está fazendo? Eles estão nadando a favor da correnteza, sem nenhum esforço. As pessoas querem ser salvas, desde que não precisem mover nenhuma pena para fazer isso. Só que dá trabalho cuidar da alma, irmãos. Dá trabalho cuidar do seu corpo. Seu corpo precisa comer, vestir, exercitar, seu corpo precisa de remédio, precisa de um tanto de coisa, não precisa? Sua alma também. Dá muito mais trabalho cuidar da alma que cuidar do corpo. Mas se você não fizer nada, eu te exorto diante de Deus aqui nessa tarde, que pouco a pouco o tempo da misericórdia vai passar. Ele vai se acabando. E logo, logo, esse tempo vai terminar. E se algum de nós for achado não cuidando da própria alma, nós então vamos saber o que Jesus quis dizer com perder a sua alma. Mas alguém pode perguntar, então se as coisas são assim, então muitos estão perdendo sua alma. Pois isso é fato. Isso é fato bíblico. O Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus disse que a maioria das pessoas, depois de confrontadas com o Evangelho, em vez de entrar pela porta estreita, escolhem a porta larga por onde vai a multidão. E são poucos os que passam pela porta estreita e caminham no caminho apertado. O que Jesus diz em Mateus 7, 13, 14? Irmãos amados, a maioria das pessoas que ouvem, que são confrontadas com estas coisas, perdem suas almas. Apenas poucas delas dão atenção para o infinito valor que suas almas têm e se colocam a cuidar das próprias almas. Mas se algum de nós perder a sua alma, quem é o responsável? Será o pastor? Será o pregador? Será o marido? Será o pai? Quem será o responsável se você perder a sua alma? Ninguém além de você mesmo. A culpa é toda nossa. Nós somos indesculpáveis, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Naquele último dia, se nós estivermos despreparados, se nós deixarmos o mundo absorver a nossa mente e cegar os nossos olhos para a preciosidade da nossa alma, nós vamos nos deparar diante de Cristo naquele grande dia, como aquele homem que entrou na festa nupcial sem as vestes. Você se lembra? E então o rei pergunta, como entraste aqui? E o homem se cala, porque ele não tem resposta. Ele era o responsável pela própria perda da sua alma. E cada pessoa que se perde é responsável pela alma que tem. Deus te deu a vida eterna. Os homens querem viver para sempre. E Deus deu essa grande dádiva aos homens. Só que os homens não querem cuidar das suas almas. Para onde vai a alma que se perde? Todos nós sabemos para onde vai. Um lugar que é parecido com a fornalha, onde o verme nunca morre, fogo nunca apaga, onde há trevas e desespero eternos. Meu Deus do céu. Esse é o único lugar adequado para uma alma que não foi preparada para o céu. Você se lembra da pregação de ontem? Você se lembra do que é preciso para que uma alma seja preparada para o céu? É preciso que o Espírito Santo habite nele. Quem é descuidado com a sua alma, negligente com a sua alma, isso é um forte indicativo que essa pessoa não tem o Espírito. Mas vamos prosseguir aqui. Qual é a pior perda que um ser humano pode sofrer? Você já pensou nisso? Irmãos, nós sofremos perdas difíceis aqui na Terra. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos muitas vezes a saúde. Nós podemos perder o emprego, podemos perder os bens. A todas estas perdas nós estamos sujeitos. Os filhos podem perder seus pais, pais podem perder seus filhos. Nós estamos sujeitos a vários tipos de
perda enquanto estamos aqui neste mundo. Porém, que você guarde isso no mais profundo da sua alma. Nenhum tipo de perda sentida do lado de cada sepultura, por mais terrível que tenha sido, pode ser comparada a um ser humano perder a sua alma. Você consegue compreender isso? Ah, mas eu já perdi, eu já sofri, que nada que você perdeu se compara àquilo que Jesus está nos alertando. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a perda mais pesada, a mais terrível perda. Nenhuma outra perda se compara a essa. Essa é a perda mais terrível que um ser humano pode suportar e terá que suportar. Só que nós jamais entenderemos o que o Senhor Jesus quis dizer com perder a sua alma, até que nós atravessemos o vale da sombra da morte e tenhamos acordado na outra vida. Você jamais entenderá o que Jesus quis dizer com perder a sua alma, até você acordar na outra vida. Depois que você atravessar o rio, é ali finalmente a hora em que nós saberemos, em que a nossa mente finalmente entenderá que valor tem aquilo que Deus soprou nas narinas de Adão quando o formou. Por isso, seja sensato, seja prudente, escute o que o Salvador das almas está dizendo. Cuidado, porque você pode perder a sua alma. É isso que o Senhor Jesus nos alerta, é isso que a Escritura ensina. E não haverá nada para você fazer depois que você perder a sua alma. Por isso Jesus faz a segunda pergunta. Que daria um homem em troca da sua alma? Depois que você perdeu a sua alma, você não poderá recuperá-la jamais. Você quer ter uma ideia do valor de uma alma? Eu vou te dar alguns passos para talvez despertar alguma mente, despertar algum coração para o valor de uma alma. Primeiro passo que você deve dar para compreender o imenso valor da sua própria alma. Veja a opinião de alguém que está no leito de morte. É algo extremamente raro alguém pensar sobre a alma enquanto ele está no vigor da juventude e da saúde. Por acaso, se você encontrar algum jovem preocupado com a sua alma, você está diante de um verdadeiro milagre da graça de Deus. Porém, é igualmente raro encontrar alguém no leito de morte que esteja indiferente com relação à alma. Quem tem contato com pessoas doentes sabe disso. Essas pessoas não estão indiferentes com relação à própria alma. Você sabe por quê? Porque é lá, naquela hora, é lá, naquele momento da vida, que então as luzes enganosas do mundo apagam. A pessoa ela não vê o mundo mais, ela não tem mais shopping para ir, ela está presa a uma cama. É ali que ela vê o quão inútil foi o dinheiro, que ela passou a vida toda atrás. O dinheiro não lhe serve mais para nada. É ali também que ela percebe quão inútil é o pecado. Porque todos os prazeres que ela podia suportar, que ela podia participar, já passaram e agora ela não vai poder ter nenhum prazer mais. E então, finalmente, a morte trará a ela a realidade pela qual muitas vezes a pessoa passou a vida toda desviando os seus ouvidos. Você já viu pessoas muito descontraídas lá na hora da morte? Até elas ficam muito sérias. Até essas pessoas que gostam de ser muito alegres e descontraídas, naquela hora, ela fica muito séria. Você sabe por quê? Porque ela então percebe que a alma vai deixar o corpo dela. E você sabe qual é o desespero? O desespero é que a pessoa não sabe
para onde sua alma eterna irá. É nessa hora que as filosofias humanas desmoronam. É nessa hora que todas as ideias tolas dos homens caem por terra. Nunca um homem vivo, em pleno vigor da saúde, entenderá tão bem o valor da sua alma quando ele estiver morrendo. Ali, ele perceberá o imenso valor da sua alma. Mas há também um outro modo de você ter uma ideia mais concreta do valor que a sua alma tem. Avalie o valor da sua alma pela opinião de alguém que já morreu. Há na Bíblia a história de um rico que perdeu a sua alma. Ele deveria fazer você avaliar melhor a sua alma. Você se lembra da passagem, da história do rico e Lázaro? Você se lembra onde foi que o rico falhou? Ele não falhou em cuidar da família, ele não falhou em ganhar dinheiro, ele não falhou em ter amigos, ele não falhou em gostar de boas roupas, ele não falhou em nada que dizia a respeito às coisas desta terra, como se a mente dele estivesse 100% concentrada aqui neste mundo. Você sabe do que foi que ele falhou? Ele falhou exatamente naquilo que o Senhor Jesus está advertindo todos nós nesta noite, sobre o perigo de ganhar o mundo e perder a alma. Foi aí que ele falhou. Sabe o que foi que ele não fez? Muito provavelmente. Ele pensou pouco sobre a alma e muito sobre a vida aqui. Ele valorizava mais os prazeres terrenos e vivia como se os prazeres terrenos não tivessem fim. Mas o que aconteceu? O relato de Lucas nos diz que este homem morto, depois de morto, a Bíblia diz, Jesus disse claramente que o corpo dele foi sepultado e ele acorda no Hades. E ali foi a hora que ele finalmente entendeu o imenso valor que a alma dele possui. Sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta recuperar a sua alma. Só que já era tarde demais. Irmãos, eu temo e tremo quando eu falo isso. Nós corremos o iminente perigo. Quer dizer, você corre o perigo agora. Agora. Você está sob este perigo agora. De perder para sempre sua alma. Há um estranho véu entre nós e o que acontece nas nossas almas depois da morte. Só que quando nós lemos a história do rico e do Lázaro, esse véu então é tirado e nós podemos olhar para o que acontece com as almas depois da morte. Por isso eu te exorto, leia e releia a história do rico e do Lázaro e veja a opinião de um morto a respeito da própria alma, para que você e eu possamos ter compreensão do grande valor que temos dentro de nós. De que não há nada que importa mais do que cuidar da alma. Quer ir um passo além? Nós podemos ir um pouco mais. Quer ainda saber realmente o valor de uma alma? Calcule pelo preço que foi pago no Calvário. Considere que não foi suficiente nenhum outro, não foi achado nenhum outro, nem no céu e nem na terra, digno o suficiente para pagar pelo preço de uma alma. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum homem, nem o mais santo homem do mundo poderia pagar pelo preço de uma alma. Você sabe o que isso nos ensina? A minha alma, a alma do irmão Renato, a alma da Utília, da irmã Eunice, a alma da Daniela, a alma do Rafael, a alma do Vitor, custa mais do que o mundo. E não custa menos que o sangue do próprio Filho de Deus. Existe algo que valha mais
do que o sangue do Filho de Deus? Jamais. Olha o preço incalculável da tua alma. Olha quanto vale a tua alma. Vá ao Calvário em espírito. Abra a narrativa bíblica de Mateus, Marcos, Lucas e João. Releia a mensagem da cruz. Considere atentamente tudo o que aconteceu no Gólgota. Porque é exatamente nesta cena de sangue, de agonia, de horror e de morte, onde o pecador realmente descobre quão alto preço foi pago pela alma humana. Algum de nós pode perguntar: a alma pode ser salva? É possível perder a alma? É possível também salvar a alma? Sim. Graças a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Por nós podemos anunciar isso. O homem tem uma alma humana que jamais morrerá. Ele corre o risco de perder a sua alma. Porém, o Evangelho nos diz também que a alma pode ser salva. Ninguém poderia viver, ninguém poderia suportar a enorme responsabilidade de ter uma alma eterna sem saber que ela pode ser salva. Você sabe como é que é salvar almas? A salvação de uma alma é feita através do sangue de Cristo. A alma mais imunda, do pecador mais imundo, ela pode ser tornada alva como branca lã por meio do sangue expiatório do Senhor Jesus. Eu vou explicar mais sobre isso. O rei Davi disse, no Salmo 51, verso 7, ele faz um pedido a Deus, porque ele vê que a sua alma está suja, e ele estava em risco de perder a sua alma. E ele faz um pedido a Deus assim: purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. Sua alma está suja. A sua alma está negra por causa de todo o pecado que você praticou. Peça a Deus. Há um holocausto que Deus fez. Deus derramou o sangue. Deus derramou o sangue por causa da tua alma pecadora. Mas então, como alguém pode ser salvo? Só há um modo. E a salvação não diz respeito a nada que você faz. É tolice pensar nisso. Que você tem que fazer algo agora. Que a salvação está relacionada a alguma obra, alguma atividade que você realiza hoje. Esquece. Esquece esse tipo de pensamento. Sabe como é que a salvação é recebida? A salvação é recebida não por aquilo que você faz. A salvação da sua alma é recebida como você crê naquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Isso é o que traz ao pecador a salvação. E isso retira também de nós todo o mérito da salvação. Não há nenhum mérito no pecador. O pecador, ele vai perder a sua alma se ele não fizer nada. E o que ele pode fazer é crer. Veja, a salvação ela só é possível para pessoas convictas. Do que é que você tem que se tornar convicto hoje? Que você tem uma alma que viverá para sempre. E que para que você não venha perder a sua alma, você precisa crer no sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Só que crer no sangue não é crer numa parte do sacrifício. Crer no sangue é crer em todo o sacrifício, do início ao fim. Toda a vida de Cristo foi um sacrifício por nós. Mas este sacrifício culminou às 3 horas da tarde, lá no Gólgota. Crer no sacrifício é crer que Cristo veio aqui neste mundo. E como a Escritura nos diz, ele levou sobre si o pecado de muitos. Sabe o que o Filho de Deus veio fazer aqui? Cristo veio carregar no corpo dele os pecados que nós
cometemos. Esse é o centro de tudo. Você crê nisso? Você crê que você tem uma alma? Você crê que se você não fizer nada, você vai perder sua alma? Você crê que Cristo veio aqui para carregar os seus pecados, para limpar a sua alma, para que você possa agora clamar como Davi: ah, Senhor, purifica-me e ficarei limpo, alvo como a neve. Você crê nisso? Se você crê, a sua alma será salva. É exatamente este mesmo que morreu por nós, este que nos avisa pelas páginas do Evangelho que nossas almas podem se perder. É Ele mesmo a quem nós devemos achegar para termos nossas almas salvas. Sabe por que você pode ter a garantia de que sua alma será salva? Primeiro, porque a Bíblia promete em sua palavra que todo aquele que crê que o sangue de Cristo purifica de seus pecados, esse vai ser salvo. Mas o Salvador, ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto. Jesus está vivo. Você já viu um homem salvo, uma pessoa salva? Você conhece alguém salvo? Será que um Salvador morto poderia salvar alguém? Só pode salvar um Salvador que vive. E ele vive para ouvir a confissão dos pecados. Sua alma está sobrecarregada de pecados? Você se considera um pecador culpado? Jesus Cristo te ouve. Você precisa correr para Ele. Como ontem no final do culto eu disse, mencionei a passagem de João 6,37. Jesus garante: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Se o seu coração é compungido quando você ouve essas coisas, é porque você é um eleito de Deus. É porque você sente os seus pecados. É porque você sabe que tem uma alma. Você crê naquilo que a Bíblia diz. E se você é um eleito e for a Jesus, você não será lançado fora. Irmãos, Ele vive por nossa causa. Ele vive para ouvir a confissão do nosso pecado. Ele vive para derramar sobre nós o seu Espírito Santo. Ele derrama do seu Espírito Santo em todo aquele que crê nele. Este é o bom pastor da sua alma. Este é o irmão mais velho. Este é o advogado para o pecador. Este é o sacerdote eterno. Ele é chamado amigo de publicanos e pecadores. É de um amigo assim que as nossas almas eternas precisam. Você precisa de um amigo assim. De um amigo que pode remover os seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Irmão, antes da sua morte, você precisa ter os seus pecados tirados de você. Só Ele pode fazer isso. Só há um cordeiro, só há um holocausto que salva. É aquele cordeiro que você olha para ele nas páginas da sua Bíblia, lá na cruz do Calvário, e você crê que ele morreu por você, mas que ele ressuscitou, está à destra de Deus para te ouvir. E ele quer ser seu amigo, e ele quer salvar a sua alma imortal. É Jesus, irmão, quem verdadeiramente nos mantém em vida. Você só está vivo aqui porque Ele te mantém vivo. É Jesus também que nos apoia na hora da morte. O rei Davi diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja a esperança de uma alma que foi limpa com sangue. Ele não teme o vale da sombra da morte. A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, bota medo em todo mundo. Só não teme a morte quem tem um amigo todo-poderoso.
Só não teme a morte aquele que viveu a sua vida amparada por Cristo. Ele será amparado na morte e depois será recebido nas moradas eternas. Eu quero concluir a minha pregação encarregando cada um de vocês agora, pelo tempo que se chama hoje, de abrir os seus próprios olhos para a sua própria alma. Eu posso dizer agora o que o apóstolo Paulo disse. Eu estou limpo do sangue de cada um de vocês. Eu os avisei, como ministro do Evangelho, você tem uma alma que viverá para sempre. Eu mostrei o perigo que você corre. Eu disse para você o modo como você pode ser salvo. Agora a responsabilidade recai sobre os seus ombros. Então entenda, quão terrível perda será se você perder sua alma, depois de você ouvir o que você ouviu aqui. A partir de hoje, a partir deste momento, se esforce para saber mais sobre este precioso tesouro que está dentro de você. E o que é que você está fazendo com a sua alma? Por acaso você teria em casa um diamante que vale 100 milhões de dólares? E você não iria guardar com muito zelo e cuidado esse objeto de valor inestimável? Você deixaria assim em qualquer lugar? Deixaria a porta da sua casa aberta? Você não guardaria isso com muita segurança, não? Oh, irmãos, com isso nós podemos fazer uma analogia. Realmente você acredita que você tem algo de valor inestimável dentro de você? Mas então por que você está cuidando tão pouco? Sem você crer que você tem uma alma, todo o resto será inútil. Você crê que você tem uma alma? Mas crendo você ou não, eu encarrego você hoje, diante de Deus. Você é responsável pela sua alma. Você é quem vai dar conta da sua alma. Você é que vai ser o responsável se você perder a sua alma. Vai chegar a hora em que os olhos de todos os homens finalmente serão abertos para a própria alma. Neste dia, o que é que as pessoas vão desejar ardentemente? Conhecer a palavra. Tiago 1,21 diz que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a alma. Aquilo que você ouviu hoje é suficiente para salvar a sua alma. Você só não será salvo se você for negligente e preguiçoso. Se você continuar negligente e preguiçoso, uma hora dessas, você vai perder a sua alma. Você tem que, a partir de agora, tomar atitudes. Você precisa crer que você tem uma alma muito valiosa, pois você tem, e assim diz a Bíblia. Se você não fizer nada, você vai perder a sua alma. Elas só podem ser salvas mediante a sua fé no sangue de Cristo. Mas se naquele dia você perder a sua alma, será a pior das suas perdas. Mas se você ganhar a sua alma, será o maior de todos os seus ganhos. Por isso, convido você a fechar os seus olhos. Convido você a seriamente no seu coração. Se você não fizer nada, se você não orar, se você não diante daquilo que foi exposto aqui, não fizer nada, você já está condenando a sua própria alma. Se você simplesmente continuar do jeito que você está destruindo a sua própria alma. Você vai perder a sua alma. Recorra a Jesus. Senhor, nosso Deus, pedimos tua misericórdia e graça. Senhor, vivemos num tempo tecnológico, Senhor, em que as pessoas estão tão atormentadas, tão atarefadas, que não querem pensar sobre isso. Senhor, temo que até mesmo entre nós alguns irão hoje ainda ligar suas televisões ou ir às suas redes sociais
E assim se perderá, Senhor, esta pregação para sempre. Mas eu peço misericórdia, meu Deus. Peço a tua graça, Senhor, para que nenhum de nós cometa a loucura de ser negligente quanto à própria alma. Que nós possamos, meu Deus, passar agora um tempo meditando, refletindo, Senhor, sobre a importância disso. Concede-nos a tua graça, pois sabemos que num descuido nosso, Satanás vem e nos rouba, Senhor, a palavra semeada no coração. E sabemos, meu Deus, que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma, pois assim nos diz a tua própria palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que hoje ouvem, para que aqueles que são convictos do valor da própria alma se tornem ainda mais convictos. Para que aqueles, Senhor, que hoje descobriram isso, prossigam em entender estas coisas. Senhor, aqueles que ainda estão fora do caminho da salvação, aqueles que ainda estão, Senhor, sob o risco iminente de perder a sua alma. Senhor, compadece-te, tem misericórdia, traz estes corações, Senhor, pela graça, leva-os à fé e à salvação que há em Cristo. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.